Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco de funções em JavaScript. Em primeiro lugar, o que é uma função? Né? Função é uma modularização de código, isso é, permite você dividir seu código em módulos. Qual a vantagem disso? Né? Torna o código mais compreensível, não fica um grande bloco de código para você ler. Vamos supor, tem um programa com 100 linhas. É difícil ler um programa com 100 linhas, mas se o programa principal tem 25 linhas e as partes principais estão divididas em módulos, tá? Que não estão na parte principal, fica mais fácil você ler, certo? Você vai acessar, você vai ler só a parte principal do programa e, se interessar, você vai entender algum dos módulos, tá? Então você divide o programa em várias partes, torna mais compreensível, facilita a manutenção, certo? Então, se o programa está com um erro em alguma parte, com algum cálculo específico, você vai direto na função ou no módulo que tem aquele cálculo. Ou se é para incrementar uma nova funcionalidade, você não precisa aumentar seu código, do código do programa principal. Você cria uma função, um módulo à parte, que o seu programa principal chama, certo? Isso facilita até a escalabilidade, como eu disse, né? Se você vai acrescentar um monte de escalabilidade, pode servir para aumentar ou para diminuir um software. Normalmente a gente aumenta o software. Então, se você quer acrescentar uma nova funcionalidade, fica muito mais fácil se ela for modularizada do que no código principal, certo? Permite reaproveitamento. Então, suponha que tem uma porção de código no seu programa que toda hora você precisa dela. Só que em posições diferentes, tá? E aí você teria que ficar copiando esse código para várias posições do programa, certo? Seria o ideal você modularizar isso, tornar como uma função, que aí sempre que você precisar dela, você chama essa função. Então, você reaproveita o código e não precisa ficar replicando ele, tá? Tornando o seu programa ilegível, mais difícil de manter e grande sem necessidade, né? No JavaScript especificamente, tá? Função é essencial para integração com o HTML. Nós vamos entender o que é a função, em seguida nós vamos entender o que são eventos, e em seguida vamos conseguir linkar um evento em HTML a uma função JavaScript, certo? Elas têm algumas características básicas, não são as únicas características de funções, tá? Mas são as mais básicas que a gente precisa ver. Com ou sem passagem de parâmetros. O que é parâmetro? Alguma informação para a função. Eu chamo ela e passo alguma informação, uma ou mais, né? Ou chamo ela e não passo valor nenhum para ela, nada para ela saber previamente. E da mesma forma, ela pode ser com ou sem retorno de valores. Então eu chamo uma função, tá? Ela pode executar alguma coisa lá e ficar por isso mesmo. Ou eu chamo uma função e ela me retorna alguns valores, né, que podem me ser úteis, certo? Então nós vamos ver 4 exemplos, né? Função sem passagem de parâmetros sem retorno, com passagem sem retorno, sem passagem com retorno e com passagem e com retorno. É claro, existem outros tipos, existem funções anônimas, existem funções com parâmetros por referência, mas aí seria para um curso não inicial de introdução à programação, certo? Então vamos lá, ó. Eu quero chamar uma função, tá? Não passar um parâmetro, nenhuma informação para ela e nem quero receber informação dela, tá? Então o programa chama, não passa nenhum dado e não recebe. Sinceramente, é o uso menos frequente de funções, tá? Vocês não vão encontrar grandes utilidades para isso. Mas, por exemplo, para criar interface pode ser muito útil, tá? Para uma mensagem que sempre acontece quando o usuário executa uma operação, quando entra no sistema, quando sai do sistema, certo? Uma coisa que tem que repetir várias vezes e você não precisa saber previamente quem executou ou o que executou, tá? Ela pode ser útil. Por exemplo, eu quero dar uma boas-vindas genérica, certo? Eu vou abrir aqui o código. Deixa eu abrir aqui o código. Só um instantinho. Certo? Então, eu vou abrir o código referente àquela do slide. Desse slide. Então, olha lá. Eu tenho uma função que chama boas-vindas. Certo? Toda função tem que começar com a palavra function. E tem que ter abre e fecha parênteses. Tá? Se tiver algum parâmetro, ele vai vir aqui. Dentro do parênteses. Se não tiver nada, deixa vazio. Aí aqui dentro eu executo as instruções que eu quiser. JavaScript, certo? Bom, se eu parar aqui, ó, se eu parasse meu programa aqui, ele não ia fazer nada de útil, tá? Porque a função ela existe, mas ela tem que ser chamada. Então, como é que eu chamo a função? O nome dela, se tiver algum parâmetro, eu ponho dentro, se não tiver, abre e fecha parênteses, certo? Executando essa função, olha lá. Ela só dá essa mensagem, bem-vindo. E depois escreve
sistema XXX, eu não sei qual é o nome do programa em questão, né? Então eu escrevi sistema XXX. Então o que ela fez? Deu um alert, tá? Para montar aquela caixinha de texto e depois um document write para escrever na tela. Então vamos executar de novo, ó. Agora que a gente analisou o código. F5, ó, bem-vindo, deu uma mensagem e mostrou o sistema XXX. Não faz algo muito relevante, tá? Mas pode ser útil para interfaces, para mensagens genéricas, certo? Outro tipo de função, sem parâmetros, mas com retorno, tá? Então o que acontece? Você não vai passar nenhuma informação para ela, mas ela vai te retornar uma ou mais informações, certo? Um login, por exemplo, poderia ser útil, tá? Um exemplo simplificado que eu vou dar aqui, né? Vai aparecer o login que a pessoa vai digitar, o login é único, né? Normalmente essa função teria que fazer o quê? Receber o login, acessar o banco de dados, e o banco de dados de forma criptografada e conferir, te dar um retorno. Então uma coisa mais completa, profissional seria isso, né? Mas para o primeiro momento, o que nós precisamos preocupar? Temos lá uma função que chama login, o que ela faz? Gera uma tela de login, prompt para a pessoa digitar. Em seguida, ela gera um outro prompt para a pessoa digitar a senha, certo? E aí compara, como não sempre simplificado, eu fixei, o usuário é fulano, é a senha 1234. Aí o detalhe do retorno, sempre que tiver um return, é porque ela retorna alguma coisa, certo? Então, se o usuário e a senha estão corretos, eu retorno o nome de login dele. Se não, eu retorno falso, ou nulo, no caso, né? Aí o programa saberia tratar, falar, ó, esse usuário não existe, esse usuário não pertence ao sistema. Aí o que o programa ia fazer? Na linha seguinte, eu vou abrir aqui o código que fica mais fácil da gente visualizar. Então, o que o programa ia fazer? Ó, o que acontece? Então, recebeu o login, recebeu a senha, comparou, suponha que foi bem sucedido, certo? Aí eu vou mostrar lá uma mensagem, ó, logado como usuário. Onde foi armazenada essa variável que retornou aqui, ó? Login. Aqui, ó. Eu chamei a função e ela vai retornar uma coisa, né? O que ela retornar vai ser guardado em usuário. Tá? No caso, eu não fiz nenhum tratamento para o usuário nulo, né? Mas deveria fazer. Então, para tornar o exemplo mais simples, eu vou executar esse caso aqui, ó. É uma função sem parâmetro, mas com retorno. Tá? Então, faz seu login. Eu vou errar aqui, ó. Digitar qualquer coisa e qualquer coisa. Logado como null. Era de se esperar, ó. Eu não acertei, passou null. Um programa devia fazer um tratamento nisso, nesse fato, né, de ser null. Mas vamos agora acertar. Ó, fulano, senha 1234. Logado como fulano. Por quê, ó? Deu certo aqui, ó. Eu acertei o login, acertei a senha. Ele recebeu como usuário logado, tá? O que foi digitado aqui, ó, como login, no caso eu digitei fulano, e aí mostrou a mensagem, logado como fulano, certo? Então, essa seria uma aplicação de função sem parâmetro, mas com retorno. Bom, tem função com parâmetro e sem retorno? Sim, tá? Eu posso pegar aquele programa anterior, que lê o login do usuário, tá? E pegar o primeiro que nós vimos, que é uma mensagem simples, mas vou usar uma mensagem personalizada de boas-vindas. Então, aqui, ó, eu usei a função sem parâmetro, mas que dá retorno, e em seguida usei uma função com parâmetro, mas não tem retorno algum. Tem algum return aqui? Não tem. Então, ela passa, mas não retorna. Aí, como é que o programa funciona? Eu chamo a função login, tá? A pessoa executa, se deu certo, volta o nome do usuário para cá, ó, para a variável usuário. Então, seria fulano, vem fulano para cá. E aí, eu dou boas-vindas com o nome que está armazenado aqui, ó. Então, loguei como fulano. Botou fulano para essa variável usuário. Aí, eu vou dar boas-vindas para o fulano, certo? Quando eu chamo a função boas-vindas e mando o nome do usuário, o que ele faz? Ó, função function boas-vindas, recebe o nome do usuário. Aí, eu dou um alert, bem-vindo, usuário. Aí, em seguida, eu mostro lá na própria página do HTML. Usuário, esse é o sistema XXX. Então, vamos ver isso acontecendo. Ó. Então, programa com parâmetro e sem retorno. Olha lá, eu vou digitar o meu nome certinho, fulano, senha 1234. Bem-vindo, fulano. Esse é o sistema XXX. Né, fulano? Esse é o sistema XXX. Por quê?
eu fiz login, acertei. Se eu acertei, ele vai me voltar o nome do login que eu digitei aqui, ó. Ele vai me retornar esse nome. Aí esse nome vai ser armazenado na variável usuário. Aí em seguida, né, eu vou fazer o quê? Eu vou, tá, dar essa mensagem. Gente, eu estou no programa errado, perdão. Sem parâmetros com usuário, peraí. Esse é com parâmetros e sem retorno, perdão. Com parâmetros e sem retorno. Deixa eu editar ele aqui. Sim, agora sim, eu estava no programa errado. Então, ó, eu recebi o programa, eu recebi o dado de login dele. Ele logou corretamente. Aí eu passo para a função boas-vindas, o nome do usuário. E ele gera um alert e em seguida uma mensagem na própria página HTML. Por último, nesse momento inicial, nós vamos ver o caso mais completo. Eu passo parâmetro e recebo retorno. Tá? Então, normalmente se usa isso muito em cálculos, tá? Mas não é a única operação. Né? Por exemplo, num login, isso poderia ser utilizado. Eu passo previamente login para a função, ela acessa o banco de dados, valida ou não valida e te dá um retorno. Certo? Pode ter muitas aplicações. Tá? Passo para uma função endereço de um site, ela tenta acessar, se conseguiu, volta a resposta do site. Se não conseguiu, volta que deu erro. Certo? Então aqui nós já vimos anteriormente o cálculo IMC, índice de massa corporal. Tá? Então o que eu vou passar para essa função? Ó? Eu vou passar para ela o peso e a altura. Ela simplesmente calcula o peso sobre a altura ao quadrado, né? E te retorna isso. Então a função recebe dois parâmetros e retorna um cálculo usando esses dois parâmetros. Então como é que eu chamei ela? A primeira coisa, eu preciso ler meu peso. Li meu peso, ó. Seu peso é igual number, lembra que a gente tem que converter para números, senão ele pensa que é texto? Aí peço para ele digitar, digite seu peso. Guarda o peso aqui. Digite sua altura, guarda a altura aqui. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Ó, eu dou um alert, tá? Falo, seu índice de massa corporal é... E somo, na verdade não, concateno, porque é string, né? Com o resultado que essa função me voltou. Tá? Por que tem esse toFixit 2? Porque senão ele ia mostrar um monte de casa decimal. A gente só quer duas casas decimais. Então isso aqui seria um número, tá? Ele vai voltar um número calculado, é um ponto flutuante, um número com casas decimais, tá? Resultado dessa operação. E eu vou querer só mostrar duas casas decimais. Vamos ver a execução? Ó, com parâmetros e com retorno. Então olha lá. Digite seu peso, 74. Digite sua altura, 1.82. Lembra que o JavaScript segue o padrão internacional. Então não é vírgula, é ponto. Aí ele botou assim, ó, seu índice de massa corporal é 22.34. Poderia ter dado um espaço aqui para ficar mais organizado. Mas, tá, se a gente analisar o código, então, ó, função com parâmetro e com retorno. Vou abrir aqui no Visual Studio. Então, se a gente analisar com cuidado, olha só. Eu criei uma função... Eu passo para o nome dessa função é IMC, eu passo para ela o meu peso e minha altura. Ela calcula o peso dividido pela altura ao quadrado e retorna. Então, olha lá, como é que vai ser usado no programa? Eu obtive meu peso, obtive minha altura e chamei a função aqui. Tá? Poderia ter guardado uma variável para ser mais organizado? Poderia. Tá? Eu botei direto na impressão. Então, esse resultado que ela vai voltar, gente, é um número. Ó, é um número do ponto, não inteiro. Por quê? Ó, tem uma divisão, então já não vai ser inteiro. Peso dividido por altura elevado ao quadrado. Então vai voltar um número inteiro, um número ponto flutuante. O que eu posso fazer com ponto flutuante? Tá? Faz parte dos métodos de ponto flutuante. É fixar o número de casas decimais. Opa, baguncei. Fixar o número de casas decimais. Certo? Por isso que eu obtive aquele resultado. Tá? 22, né? Vou executar aqui de novo. Ó. 74 quilos. 1,82 de altura, estou em forma. Então, ó, 22,34. Se eu não tivesse botado, ia botar 33, um monte de coisa aqui, tá? Um monte de coisas, perder de vista. Certo? Mas que eu botei toFixit, parou em duas casas decimais. Certo? Então, essas são as funções básicas que a gente precisa aprender a programar. Certo? Existem outros tipos, em outras linguagens também, ou tem outras variações? Tem.
mas isso é o suficiente para a gente estar programando bem em JavaScript. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.